Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, eu tô morrendo de saudade de vocês. Faz muito tempo que a gente não se vê. Nossa, vocês não imaginam, como tá meu coração de saudade de vocês. Gosto muito de vocês, toda aula para mim é muito importante e por isso estamos fazendo mal essa distância, mas eu entendo que é por pouco tempo, já que muito em breve a gente vai voltar a se ver, voltar a se abraçar, eu voltar a contar piada para vocês, contar coisas engraçadas, vocês vão rir e vai ser tudo como era antes. Muito em breve. Bom, voltando, né, nossas aulas, ainda que distanciada, mas enfim, nós vamos ter essas aulas gravadas tanto no grupo, não é, através de áudio e prints, como também no YouTube, como está acontecendo, como alguns de vocês estão vendo no YouTube, não é? E é muito importante que vocês acompanhem, não percam essas aulas, porque elas vão ser extremamente necessárias para vocês desenvolverem, não é? As matérias, os assuntos da disciplina de língua inglesa enquanto vocês estiverem em quarentena. Então, por isso que eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, para eu saber que vocês estão acompanhando. E eu vou pedir também para vocês se inscreverem no canal, que aí vocês vão estar recebendo todos os vídeos que eu postar e vocês não vão perder, não é, as aulas. Então é muito importante que vocês não deixem de assistir os vídeos ou ouvir o áudio, acompanhar os prints e tudo mais. Beleza? Então, nossa aula de hoje vai ser cognatas e falsas cognatas, ou cognates versus false cognates. Que são basicamente o quê? São aquelas palavras de língua sempre estrangeira, não é? Pode ser inglês, espanhol, francês, alemão, russo, enfim, qualquer língua, que você olha para aquela palavra, você pensa que é uma coisa, e ela pode ser essa coisa, se for cognata, ou pode ser uma coisa completamente diferente se for falsa cognata. Então, vale muito a pena você saber quais são as cognatas e falsas cognatas para não entender errado um texto, uma música ou qualquer outra coisa, não é? Tem aí, por exemplo, a palavra embaraçada, que no português, uma pessoa embaraçada é uma pessoa que está meio sem jeito, não é? Uma pessoa meio com vergonha. Só que no espanhol, embaraçada significa grávida, olha só. Então é uma falsa cognata, te faz pensar uma coisa e é outra coisa. E aqui no inglês nós vamos ver alguns exemplos de cognatas e falsas cognatas. Depois dessa explicação, nós vamos ter algumas atividades que vocês vão fazer, e é muito importante que elas sejam feitas e postadas. Lembrando que toda dúvida que vocês tiverem, podem colocar no grupo, nos comentários desse vídeo, não é? E eu vou estar sempre respondendo, tirando as dúvidas sempre que for necessário. Então, ó, vamos começar primeiro com as cognatas, ou as palavras amigas. Nós temos aí information, em português, informação. Quando você olha para a palavra information, fala a verdade, você não identifica de cara que significa a palavra informação? Então, essa é a ideia. Information e informação. Elas são cognatas porque se parecem e possuem exatamente o mesmo significado. Vamos para a próxima. Banana. Banana. Você percebe que do lado do canto está em inglês e, né, para o outro lado está em português. Então, se está banana e banana e são parecidos e têm o mesmo significado, são cognatas. Outro exemplo, separate, separar. Ou seja, se você olha separate, você já pensa em separar, não é? Então, elas são cognatas. Nós temos animal, que é animal, imagine, imaginar, são alguns exemplos de palavras que nós chamamos de cognatas ou amigas, porque você olha para ela em inglês e você identifica de cara o significado dela em português. Agora, como tudo na vida tem um lado complicado, nós vamos ver alguns exemplos de falsas cognatas ou falsos amigos. Aquelas palavras que você pensa que é uma coisa e não são aquilo que você pensa. Nós temos aí, por exemplo, pretend. Aí você pensa, né? Poxa, pretend, pretender, eu planejo, não é? Só que não, pretend não significa isso. Pretend significa fingir. Ou seja, aquela pessoa que te mostra uma coisa, mas na verdade não está sendo sincera. Por isso que ela é chamada de falsa cognata ou falsa amiga. Outro exemplo, realize, cair na real. Você pensa, realize, vou realizar uma festa, vou realizar um evento. Negativo. Realize não significa isso. Realize significa perceber, entender, cair na real alguma coisa que está acontecendo. Outra palavra, intend.
Intend, você pensa, ah, essa eu entendi. Não, você não entendeu. Intend significa planejar, pretender. É quando você se planeja para fazer alguma coisa. I intend to travel to another city. Eu pretendo viajar para uma outra cidade. I intend to move abroad. Eu pretendo me mudar para fora do país. Então, intend não é entendeu como a gente pensa, significa planejar. E por último, avocado ou abacate. Quando você olha para a palavra avocado, não parece invocado, uma pessoa cheia de raiva, uma pessoa. Então, mas na verdade, avocado significa aquela fruta, abacate. Então a gente percebe que é muito parecido, mas não são a mesma coisa. Vocês precisam ter muito cuidado na hora de vocês lerem uma palavra para saberem se ela é uma coisa que ela parece ser ou se ela é outra coisa totalmente diferente. Espero que vocês tenham entendido a diferença de palavras cognatas e de falsas cognatas, que tem ficado muito claro. E agora nós vamos ver algumas atividades que eu preparei para vocês, certo? Em relação às cognatas e falsas cognatas. Eu vou dar um zoom para ficar um pouco mais claro para vocês olharem, tá? Então, ó, atividade de cognatas ou cognatos e falsos cognatos. Escreva ao lado de cada palavra abaixo quais são as cognatas e quais são as falsas cognatas. Aí temos aqui ó, vários exemplos de palavras, não é? Nós temos da 1 até a 38 de palavras que a gente parece em português, mas talvez sejam ou talvez não sejam o que a gente pensa. Lembrando que nessa atividade o objetivo é você colocar do lado se são palavras cognatas ou palavras falsas cognatas. Então você vai escrever do lado de cada uma delas, no caso aqui, qual é o objetivo, se são cognatas ou se são falsas cognatas. Aí vocês vão escrever, não é? Por exemplo, pretend. Pretend significa pretender? Não, significa fingir. Então, ó, nessa primeira aqui, a gente vai escrever o quê? A gente vai escrever que é uma falsa cognata, certo? Porque ela não é o que parece. Ó, prejudice, número 2. Eu acho que parece prejudicar. Isso aqui é preconceito. Foi o que você pensou? Não, não é? Então ela também vai ser escrita o quê? Uma falsa cognata. E assim por diante. Quando você lembra, você olha a palavra college, você pensa em faculdade? Ou de repente colégio? Então é isso que vocês vão fazer em todas as frases. Vocês vão escrever quais que são cognatas na linha ou que são falsas cognatas. E aqui embaixo, no texto, nós temos um texto em inglês. Eu quero que você circule todas as palavras que são cognatas, ou seja, todas aquelas que você acha parecido. Mas, professor, eu não sei se são realmente o que eu estou pensando que sei. E compartilhem. Eu sei que alguns estão vendo através de um podcast, não é? Uma gravação de áudio no grupo, e essas atividades estão sendo printadas, mas é muito importante que você que esteja me assistindo no YouTube curta o vídeo, para eu saber que você está curtindo, que você está assistindo, que você está gostando. E eu preciso que você se inscreva no canal para receber esses vídeos todos os dias que eu fizer. Tudo bem? Valeu! Abraço, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, pode me procurar no grupo.